Agora sim, sorry. Hoje nós teremos a continuação da aula de gramática, com foco em competências 1 e 4, porque preposição ela é avaliada tanto do ponto de vista gramatical, lá para a competência 1, quanto do ponto de vista de conexão, de termos conectivos, lá para a competência 4. Tá? Até porque, assim, pela teoria do que é preposição, a palavra variável que liga dois termos. Aquilo que liga é avaliado do ponto de vista da competência 4. São os conectivos, que é a nossa coesão textual. Tá? Então, assim, a forma como a preposição é avaliada, por exemplo, a partir de determinadas exigências, que existem verbos que exigem preposição, existem nomes que exigem preposição, e isso é avaliado, por exemplo, do ponto de vista da competência 1. Mas a forma como a gente liga determinados termos, determinadas palavras, através das preposições, por exemplo, utilizando em conjunto com pronomes relativos, isso é avaliado do ponto de vista da competência 4, certo? E aí a gente tem preposição como sendo a palavra invariável que liga dois termos. As preposições, as fixas, são essas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. São essas as fixas. Durante também pode funcionar como preposição, como também pode funcionar como preposição, o que também pode ser preposição, entre outras milhões de funções que ele pode exercer. Tá? Enfim. E aí, as preposições a, de, em e por, elas têm uma característica específica. É que elas podem juntar-se a outras palavras e formar outros termos, através de dois fenômenos chamados de combinações ou contrações. Tá? Só essas preposições, a, de, em e por. A gente consegue juntar e formar terceiras palavras. E aí, nessas junções, é que o negócio pega, sabe, muitas vezes. Talvez com a relação com pronome relativo, com relação com outros, sei lá, com artigos, com outros pronomes, e a gente consegue juntar essas palavras. E muitas vezes pode haver um problema de concordância, caso a gente não utilize isso de forma correta. Então tem que prestar bastante atenção. Bicho, a preposição, ela é essencial para um bocado de coisa. Porque tem verbo, por exemplo, que só funciona, a gente só consegue dar o sentido real do verbo se for com a preposição correta. Tem verbo que exige um complemento com preposição. Tem nome que exige complemento com preposição. E a gente precisa dar esse sentido de forma correta. Se a gente não dá esse sentido, se a gente não dá essa explicação, se a gente não fornece essa informação através da preposição, a gente pode dizer informações completamente diferentes. Porque isso é o que a gente trata de regência, por exemplo. Existem verbos, o mesmo verbo pode ter vários sentidos, e a formatação desse sentido se dá, por exemplo, a partir do uso da preposição ou não. São possibilidades, tá? Bora lá. E aí, por exemplo, nas combinações, eu não tenho que perder elementos, eu não perco nada. Eu só faço juntar a preposição com algum outro, com alguma outra palavra. Preste atenção. Por exemplo, eu só tenho duas combinações possíveis. A primeira é a junção da preposição a mais o artigo definido o, que juntando dá ao, tá? Aqui não perco nada, eu só faço juntar os dois elementos. Exemplo. Refiro-me ao ocorrido. Vê só. Como eu disse, existem verbos que exigem preposição. Por exemplo, o verbo referir-se, e esse é o verbo referir-se, ele é assim, o verbo já pronominal. Ele exige a preposição a. Quem se refere a alguma coisa. Obrigatoriamente. Então, eu tenho aqui a junção da preposição, que ela vem exigida pelo verbo. A preposição, ela vem aqui exigida pelo verbo. Essa preposição aqui, ela vem do verbo referir-se. E eu tenho esse artigo o, que vem do substantivo ocorrido. Ó. Eu sei que isso aqui é um substantivo, se eu colocar um pronome possessivo antes, eu consigo dar a ideia de posse. Por exemplo, meu ocorrido. Eu não consigo fazer isso? Pronto, isso aqui é um substantivo. Vê só, velho. Preposição vem do verbo referir-se. O ozinho, o artigo, vem do substantivo. Eu junto esses dois, eu não posso dizer separado. Eu não posso escrever separadamente. Referir-me a separa o ocorrido. Não. Quando eu tenho essa necessidade de utilização das duas classes gramaticais, elas estão próximas ali, eu preciso juntá-las.
E aí o fenômeno que vai ocorrer vai depender de quem forem, de quem for essa classe, de quem forem essas classes gramaticais. Por exemplo, se eu tiver uma preposição e um artigo feminino a, eu não vou conseguir juntar dessa forma. A junção vai ser de forma diferente, tá? Então eu tenho aqui um verbo, esse verbo aqui é um verbo que exige a preposição a repetindo. Existem verbos que exigem preposição, por exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu tenho uma preposição aqui necessária por causa do verbo. Quem anseia, anseia por. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem obedece, obedece a. Quem simpatiza, simpatiza com. São verbos que exigem um complemento com preposição. É obrigatório, tá? Ok. A outra combinação possível é essa aqui, ó. É a junção do a preposição mais o onde pronome relativo. Ei, onde eu só vou usar em que possibilidade, minha gente? Se eu estiver dando que sentido? Ideia de lugar. Ok. Então tenham muito cuidado. Acho que já falei sobre isso. Tenham muito cuidado na hora que vocês forem escrever, colocar uma indicação de tempo, por exemplo, e utilizarem um onde. É muito comum ocorrer isso. Espera aí. Só apresentem o onde quando vocês estiverem dando a ideia de lugar. Se for dar a ideia de tempo, por exemplo, no século alguma coisa, durante a Revolução Industrial, isso é tempo. Não coloca onde. Onde é só para a ideia de lugar, tá? O onde aqui, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser advérbio de lugar, mas nesse caso aqui é pronome relativo. Vou explicar por quê. Onde é só para lugar fixo, ideia de lugar fixo. E aonde eu dou uma ideia de movimento. Por exemplo, a sala onde estou é grande. Veja que eu tenho uma ideia de lugar fixo. Eu estou fixo aqui nessa sala. A sala onde estou é grande. Se eu quero a ideia de movimento, por exemplo, o curso aonde vou. Ó, eu tenho uma ideia de movimento aqui. Eu vou a esse curso, eu vou movimentar para isso. Eu tenho essa ideia de movimento. Aonde é só para a ideia de movimento. Inclusive, eu consigo trocar esse azinho antes do onde por para. Eu consigo fazer isso tranquilamente. Olha aqui o exemplo. A cidade aonde irei é longe. Eu consigo fazer isso? A cidade para onde irei é longe? Consigo. Eu não consigo, por exemplo, o curso para onde estou. Então, como se colocar esse a antes? Faça essa troca, que aí o processo fica mais fácil. É isso. No começo, tipo, a gente faz essa troca e tipo, dá certo e tal. Depois fica meio que automático. A gente consegue identificar quando realmente precisa utilizar o a ou não. Minha gente, aqui nesse exemplo, a cidade aonde irei é longe, eu tenho duas orações. Alguém consegue me identificar quais são essas duas orações? Me ajudem aí. A cidade onde irei, a primeira? A qual é a primeira? Show de bola. A cidade é longe. Pega as extremidades. Essa é a primeira oração. A cidade é longe. Se eu for separar essas orações, separar com ponto, escrever uma depois a outra, a primeira fica assim: a cidade é longe. E a segunda fica como? Bora? Não. A segunda oração ficaria como? Tipo, a primeira é essa: a cidade é longe. Eu dou um ponto, imagino que eu queria reescrever essa oração do ponto de vista de como ela nasceu. Alguma dica? Não. Esqueça o longe. Esqueça o é e o longe. É só o que está no meio agora. É tipo isso. Esqueça o para, tipo, é a cidade. Eu tenho duas orações, minha gente. Isso aqui é pronome relativo. A função do pronome relativo, eu já expliquei a vocês naquela aula antes do feriado, que a função do pronome relativo é iniciar uma oração adjetiva, e lembrando que a oração adjetiva é aquele que não pode ser utilizado como detalhamento da ação, na redação, na conclusão. Mas a oração adjetiva, ela serve para evitar, tipo, para às vezes explicar, às vezes restringir uma informação, mas o pronome relativo em si, que é quem inicia essa oração adjetiva, evita a repetição do substantivo anterior. Sabe o que acontece aqui? Eu tenho
a cidade é longe, essa é a primeira oração, e a segunda é assim, irei à cidade. Deixa eu escrever aqui, ó. Irei à cidade. Aí sabe o que acontece aqui, velho? Quando eu quero, eu tenho aqui essas duas orações. Eu tenho a repetição de cidade. Eu vou fazer isso na redação, repetir a palavra. A cidade é longe. Imagina, obviamente que a gente não vai fazer dessa forma aqui, mas imagine uma frase aí de redação, enfim. Irei à cidade. A cidade é longe, ponto. Irei à cidade. Eu vou fazer isso? Obviamente que não. Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui e substituir por um pronome relativo. Pegar essa segunda oração e colocar dentro da primeira. Ok. Existe um processo que ocorre aqui, e aqui já é dica de crase. Presta atenção, não é aula de crase ainda, mas já é dica de crase. Eu sei que muita gente tem dificuldade nisso, muita gente erra com frequência, então prestem atenção. Eu tenho aqui a junção de um a preposição mais um a artigo. Tá? Vou falar disso aqui já, aqui embaixo. Mas aqui já adiantando, eu tenho um a preposição e um a artigo. Eu quero substituir a cidade por um pronome relativo, não é isso? Eu vou colocar aqui, a frase já está formada, eu vou colocar aqui no meio dessa oração. Sabe o que é que eu faço? Eu vou pegar a cidade, e se houver algum artigo ou pronome que esteja vinculado a esse substantivo, cidade, eu vou trocar tudo por um pronome relativo. Eu tenho aqui um artigo e eu tenho um substantivo. Eu posso trocar pelo pronome relativo a qual, posso trocar pelo que, e como aqui eu tenho uma ideia de lugar, eu posso trocar por onde também. Tudo isso aqui é pronome relativo. Percebam que alguma coisa sobrou aqui, nessa separação. Eu separei, eu joguei fora o artigo juntamente com o substantivo para trocar por um pronome relativo, mas sobrou o quê? O que foi que sobrou aqui? O verbo e o que mais? A preposição. Ei, a preposição ela nunca é engolida pelo pronome relativo. Nunca. Ela não entra nessa substituição. Porque a preposição ela não é ligada a substantivo. Ela serve para ligar, mas ela não está determinando substantivo, ela não trabalha para substantivo. Quem trabalha é artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução, adjetivo que a gente trabalhou, a gente viu na aula anterior. Então, bicho, o que é que eu faço aqui? Eu posso trocar isso aqui por esses pronomes relativos, só que eu preciso juntar com essa preposição. Eu troco por esse pronome relativo, essa cidade aqui, troco por algum pronome relativo, só que eu preciso juntar essa preposição a esses pronomes relativos. Por exemplo, aqui, o que aconteceu? Eu peguei esse azinho, que é exigido pelo verbo, por esse verbo aqui, ó, pelo verbo ir, quem vai a algum lugar, não é? Eu peguei a preposição, que é exigida por esse verbo ir, e joguei aqui junto onde? O pronome relativo é só onde? Mas eu preciso juntar aqui, porque existe uma preposição que é exigida pelo verbo que vem da oração do meio. É por isso que é muito comum também as pessoas errarem, lá na redação, o uso do pronome relativo a qual. O qual. Do nada joga um no qual ali, sem ter nem sentido. Só vai usar essa junção da preposição com o pronome relativo o qual, a qual, nas quais, se o verbo exigir aquela preposição. Porque, por exemplo, no qual é a junção de em mais o qual. Eu tenho a preposição em mais o pronome relativo o qual e dá no qual. Eu só vou colocar a preposição em se o verbo que vier depois exigir a preposição em. Só vou colocar a preposição de se o verbo que vier depois exigir a preposição de. Da mesma forma, só vou colocar o a, preposição, se o verbo do meio, da oração do meio, exigir a preposição a. Aqui eu tenho outras possibilidades, além de usar onde? Eu posso usar a qual, posso usar a qual, só que aí existe uma conexão de outra coisa, de outro ponto. Não tem a preposição aqui, que sobrou, eu vou juntar com quem? Com isso aqui, né? Artigo não, ele faz parte, sabe, desse pronome relativo. Ele é de fábrica dele. Eu vou juntar com esse a inicial do pronome relativo a qual. Fica o quê aqui, minha gente? Gera o quê? Essa crase existe porque eu tenho uma preposição aqui dentro que é exigida pelo verbo ir. E eu posso usar também o quê? Só que ele não vem sozinho. Vou botar aqui em cima para ficar tão embaixo. Só que ele não vem sozinho. Tem que ser assim. Nesse caso aqui, a preposição é obrigatória. Também por causa desse verbo ir. Viu? E aqui eu tenho...
Pronto, é isso mesmo. É. Se você fosse, por exemplo, moro, a cidade onde moro é grande, sei lá, faz bem assim besta. Nesse caso já seria diferente. Eu não posso colocar a que moro, porque o verbo morar não existe preposição a. Que preposição o verbo morar pode utilizar? Em a cidade em que moro, mudou a história. A cidade na qual moro, ou a cidade onde moro. O onde ele não vai ter nenhuma preposição, não vai, em onde moro, não tem nem sentido. Tá? Na dúvida, de verdade, lá na redação, se você pode usar o onde ou não, evite usar o onde. Troque por essa expressão aqui, ó. Em que a gente pode utilizar tanto na ideia de lugar quanto na ideia de tempo. Certo? Se você tiver ali uma ideia de tempo ou de lugar, você pode usar em que? Ele é tranquilo. Já o onde você pode usar em ideia de lugar. Tá? Ele é meio coringa nisso. Agora tem que observar, obviamente, se o verbo que está no meio, que está dentro daquela oração do meio, ele permite a preposição. Vê só. Esse negócio aqui de oração adjetiva, ele é excelente para garantir duas coisas. Para que você argumente, porque muitas vezes ele consegue explicar, existe uma oração adjetiva explicativa, que consegue explicar um fato anterior e você consegue, a partir dali, argumentar. E para garantir um negócio ali na competência 1. Porque é o seguinte, você pode ter na sua redação, ela pode estar perfeita, sem nenhum erro gramatical. Todas as crases no lugar correto, vírgula, pontuação, regência, tudo bem certinho. Só que se o seu texto não tiver complexidade sintática, o que é isso? O que é complexidade sintática? É quando você inverte a ordem da oração. Você coloca o primeiro predicado, depois o sujeito. Quando você coloca em orações intercaladas, quando você quebra a sequência sintática, por exemplo, isso aqui é uma oração intercalada. Com isso aqui a gente quebra a sequência sintática. Isso aqui dá complexidade sintática. Pronto. Se você não tem complexidade sintática na redação, não vai ser 200 na competência 1. Pode ser perfeito, não tem nenhum erro de gramática. Mas se não houver complexidade sintática, ele barra ali no 160. Certo? Então, não é só saber das regras. Tem que também ter ousadia na hora de escrever. Tem que inverter a ordem da oração. Tem que intercalar alguns elementos ali dentro, tá? Colocar uma oração dentro da outra. Check? Ok? Gente, você quer só... Gente, crase é o mundo. Tipo, você... Pediram aqui para repetir as combinações. Assim, só tem duas combinações. Né? O a e o o, em que eu uso a preposição a e o artigo o, refiro-me ao ocorrido, eu tenho uma preposição exigida pelo verbo, eu tenho um artigo exigido pelo substantivo, e eu tenho o a e o onde. O onde eu só utilizo na ideia de lugar. Tá? Esse onde é pronome relativo. Eu vou usar o aonde quando eu tiver a ideia de movimento, e essa preposição a, ela é exigida pelo verbo ir. Minha gente, em relação à crase, é muito complicado você chegar... Traga uma bandeja. É muito complicado você... eu estou com dúvida em crase. Vou assistir uma aula de 20 minutos no YouTube, ou de 15 minutos. Bicho, é muito difícil aprender. Porque para aprender crase tem que saber tem toda uma teoria anterior que precisa ser sabida. Bicho, você não consegue aprender crase se você não souber a teoria de artigo, teoria de preposição. Se não souber sobre pronomes relativos, em geral, pronomes demonstrativos. Se não souber regência, você não consegue aprender tudo a respeito de crase de verdade. Porque a crase, ao contrário do que muita gente ensina por aí, que é assim, a crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Meu filho, se fosse só isso, estava ótimo. A gente viu aqui, o a, a gente vai ver aqui o a junto com o a, ok, preposição mais artigo. Mas antes de ver isso aqui, que é o mais clássico, outro caso aqui, que é o a, a preposição, mais o a inicial do pronome relativo, a qual? Que é outro caso completamente diferente, tem que estar dentro da oração. Viu? Dentro da oração. Minha gente, eu estava vindo agora, eu vim rápido, porque eu saí tarde de Souza, eu tive que resolver uns BO lá. Aí, antes de chegar em Marisópolis, uma viatura me ultrapassou. Aí eu fiquei bem, né, a minha assim, bem de boa.
Pois quando eu olhei para trás, assim, estava a viatura na frente, quando eu olho assim no retrovisor, está um carro de funerária atrás de mim. Eu falei, Jesus, uma viatura na frente, a funerária atrás. Eu vou bem, então os alunos esperam 10 minutos para eu chegar atrasado. Eu vou bem devagar. Deus me livre. Aí a viatura conseguiu ultrapassar um caminhão que estava lá e a funerária ultrapassou. Eu fiz, vá em paz. Não me espere, não. Não dá para fazer, não. Aí eu consegui andar mais um pouquinho mais rápido, sem essa pressão psicológica ali. Deus me livre. Fiz os meninos esperam, dá para chegar 10 minutos atrasado. Não tem. Melhor não quer não chegar nunca, né? Eu juro a vocês, eu fiquei pensando na minha vida naquele momento. Bora. E eu tenho as contrações. Ok aqui em relação às combinações? Ok? Eu estava na aula em Patos quarta, minha voz começou a falhar. Ela começou a ir embora assim, de verdade. Eu senti ela saindo pela porta. E cada vez que eu falava alguma coisa, ela falhava um pouco mais. Eu dei uma pausa de 1 minuto, dei uma tossidinha, um negocinho, tomei uma água. Ela começou a voltar. Contrações. Nas contrações eu perco algum elemento, tá? Na combinação eu não perco nada, só faço juntar a parada lá. Mas na contração, presta atenção, isso aqui não é combinação não, tá, gente? A combinação é isso aqui. Isso aqui não é combinação não, isso aqui foi só, eu coloquei as possibilidades do que pode ocorrer caso a gente queira substituir. Ok. Nas contrações, eu perco alguma coisa. Porque eu vou juntar dois elementos que não, tipo, eles precisam se, né? Se juntar em si, eles vão se casar, vão se tornar um só. Vai ser uma maravilha. Depois eles podem se separar novamente, caso queiram. Mas no começo eles se juntam. Caso clássico. Preposição a mais artigo a. Isso aqui gera o quê, minha gente? Isso aqui é o caso clássico de crase. Mas não é o único. Porque eu posso ter crase com isso aqui. Eu posso ter crase com pronome demonstrativo a ou as. Posso ter crase com pronome demonstrativo aquele, aquilo. Posso ter crase com pronome relativo a qual. São as possibilidades. Então, né, enfim, existe um mundo aqui. Lembrando que a preposição, ela normalmente é exigida ou por um verbo ou por um nome. Existem nomes que exigem preposição. Existem verbos que exigem preposição também. Então, a gente tem que saber esse bicho por isso, que não tem como aprender crase no geral se você não souber regência. Se não souber o que alguns verbos exigem. Não existe a possibilidade. Tá? Por exemplo, quem assiste, no sentido de ver presenciar, assiste a. Quem assiste, assiste a. Já falei isso com vocês, né? Já falei das possibilidades do verbo assistir. São 4 possibilidades. Uma delas é esse, de ver presenciar. Assim como o verbo referir-se exige a preposição a, o verbo ir. E aí, eu tenho que saber aqui que eu tenho que colocar a preposição, que vem desse verbo assistir, que está nesse sentido, e eu coloco aqui um artigo que vem de peça, que é um substantivo. O artigo a. Peça é um substantivo feminino, singular. Então, eu vou colocar um artigo feminino, singular. No caso, a. Então, juntando esses dois aqui, fica assim, ó. Assistir a peça. Professor, sempre vai haver crase? Se a palavra que vier depois, se o substantivo que vier depois for um substantivo masculino, claro que não vai haver crase. Imagine que seja aqui espetáculo. Eu vou colocar crase? Como é que fica? Assistir ao espetáculo. Olha como é diferente. Agora eu tenho um artigo que vai concordar com o substantivo masculino espetáculo. Certo? É outra história. Então prestem bastante atenção a isso. Tenham cuidado com esses pontos. Tem que estudar regência. Assistir a peça. Outra possibilidade de crase é com o pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo. Quando acontece isso, eu vou já juntar a crase aqui, ó, por exemplo. Aquele, aquela, aquilo. Isso vai acontecer. Só que eu preciso observar da mesma forma se o termo anterior exige a preposição a. Se não exigir, não vai ter crase, não, pelo amor de Deus. Por exemplo, fiz alusão àquela moça. Quem faz alusão é verbo ou é nome? Alusão é o quê? Alusão é nome. Aludir é o quê? É verbo. Olha, eu tenho aqui um verbo e um substantivo que tem o mesmo sentido, mas que são, né, com classes gramaticais diferentes, são classificações diferentes. E ambos exigem a preposição a. Quem alude, alude a.
Quem faz alusão a alguma coisa. Tem que ter a preposição vinculada a isso aqui. Velho, presta atenção. Quem faz alusão a alguma coisa. Já tenho aqui a preposição que vem desse verbo. Mentira, desse nome. Alusão. Já tem a preposição que vem dele. Fiz alusão. Imagino que eu queira determinar essa moça. Eu quero trazer um pronome demonstrativo para indicar isso. Fiz alusão. Eu posso fazer isso? Deixar dessa forma? Fiz alusão àquela moça. Posso fazer isso? Não. Aqui eu preciso juntar essa preposição com esse azinho inicial do pronome demonstrativo. Fiz alusão àquela moça. Inclusive, tipo, quando você fala, quando tem a crase, você meio que dá uma estendida aqui no ar. Eu não consigo falar. Tem gente que fala normal, né? Porque eu acho que você não sabe. Mas eu não consigo falar uma palavra que tem crase sem estender esse ar, dar uma puxadinha. Fiz alusão àquela moça assistir à peça. Tá vendo que é um azinho aqui que aumenta um pouquinho? Porque aqui tem 2 As. Eu tenho 2 As. Então, tipo, dentro da fala, a gente meio que estende esse negócio. Tá? Mas lembrando, preposição é exigida por esse nome e eu tenho o azinho inicial de aquela. Ei, aquela é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo é um pronome. Esse pronome aqui ele pode substituir algum substantivo, mas nesse caso aqui ele está junto e o substantivo. Ele acompanha. Moça. Então ele vai concordar com moça. Moça, moça, substantivo feminino singular. Então aquela, feminino singular também. Tá? Isso aqui é do substantivo. Porque é pronome que aqui acompanha. E a preposição vem desse outro substantivo que é de preposição. Tá? Por isso, velho, olha, isso aqui é reagência nominal, tá? Que gera complemento nominal. A lista de reagência nominal é enorme. Se a lista de reagência verbal é grande, a de nominal é 2 vezes mais, ou mais ainda. Tipo, tem muitos nomes, muitos substantivos, que exigem complemento com 2 ou 3 tipos de preposição diferentes, do mesmo substantivo. É uma luta para decorar, nem eu sei tudo. Para com 2 preposições. Exemplifique, traga um exemplo de frase. Não, isso mesmo, do jeito que está lá. Tipo, não tem muito moído, sabe? Pode acontecer a possibilidade de juntar as duas. Tem. Eu evitaria numa redação, sabe? Tipo, na fala, no dia a dia, isso é tranquilo. Em textos não oficiais, ok. Na redação eu evitaria. Tipo, não é que seja errado, mas pode levar ali para um caminho mais informal, dentro do texto, sabe? Eu evitaria algumas expressões como essas. Check? Eu estou lembrando aqui de uma frase que usa isso aqui, mas é exatamente isso. Para com Deus, para com a sociedade, não sei o quê. Isso é muito visto em discursos. Dentro da oralidade é muito comum. Na escrita pode existir, mas é muito incomum. Sabe? Não é tão, pode levar para essa informalidade. Eu evitaria. Junção de mais A, gera o quê? Bora ligeiro aqui, fazer um coralzinho. De mais A. De mais O. Isso. De mais este. De mais aquilo. De mais onde? De onde existe, viu? É quando indica a origem. Em mais A. Na. Em mais O. Nesse. Cala a boca. Em mais uma. Conversar. Se vê todo dia, não tem assunto que chega e define. Por mais A. Não, mentira. Por mais A dá o quê? Pela. Tudo isso o quê? Para, foi? Não, para, já está ali de fábrica. Ei, mas sabe por que o por vira Porque dentro da origem da palavra, da preposição por, lá no português arcaico, era per, P-R. Vou per aqui, vou per ali. Não está errado não, viu? Porque dentro do português arcaico, do original, era per. Aí a língua vai mudando, vai se adequando. Muitas vezes a oralidade.
Por cabeça, exatamente. Olha aí, muito bem. Esse povo bom. Eu sabe das coisas. Mas é isso mesmo. Ah, o quê? Botar o quê? Sim, 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 sim. Mas não é comum colocar isso na redação. Mas existe, tá? Ainda existe na língua portuguesa. Porque vem da origem. Don't to rain, don't to high. Mas indica a origem. Mas só para dizer que existe. Obviamente que a gente não usa isso mais. É muito incomum a gente utilizar isso aqui na fala e está escrito, então é que não usa mesmo. Eu não arriscaria colocar na redação isso aqui. Locuções prepositivas são expressões que funcionam como preposição, mas formam locução, né? Porque mais da palavra já são assim de fábrica. Algumas delas já têm a crase de fábrica. Enfim, a fim de que a gente usa com frequência onde, hein? Na finalidade da conclusão. Antes de, depois de, a procura de. Tem aquele filme, a procura da felicidade. Pronto, vem com crase. Não. Não, tem crase não. A boca. A semelhança de, a mercê de, a margem de, enfim. A despeito de. A despeito de, alguém sabe o que significa? Hum? É a mesma coisa de quê? Não. A respeito de é um negócio. A despeito de é a mesma coisa de apesar de. Mesmo significado. Viu? É da ideia de concessão. Acerca de, enfim. O que também pode ser preposição, desde que esteja entre um verbo, ter, e outro verbo que esteja no infinitivo. Por exemplo, tenho que estudar. Eu tenho um verbo ter aqui e eu tenho outro verbo no infinitivo, terminado em AR. E eu posso substituir pelo de. Então, tenho que estudar, uma coisa tenho de estudar. E o até, ele funciona como preposição quando ele der a ideia de limite. Somente quando der a ideia de limite. Quando ele der a ideia de inclusão, não tem função, não tem, só apresenta sentido, não tem classificação morfológica. O projeto durou até 2020, que a ideia de limite caminhou até a praça. Ideia de, pode ser um limite temporal, pode ser um limite geográfico também, enfim. E quando ele for indicação de inclusão, só apresenta sentido. Os ladrões levaram até a roupa do varal, inclusive a roupa do varal. Aqui não é classificado como preposição não, tá? Só quando indicar limite. Enfim, só curiosidade mesmo, não vai servir para muita coisa. A não ser que, sei lá, faça prova de particular e caia gramática nisso aqui. Tá? Pode ser que vai que eles cobram. Já sabem disso. Ok, galera. Ok, ok. Eu mandei a foto disso ali no grupo.
Pessoal, chegou? Grateluz, tu manda. Acho que dá. Às vezes pega, né? Daqui a pouco eu distribuo para as áreas que roda mais. Viu? Eu mando já no grupo também. Ó, entregue já o tema. Pessoal de cima. Mas acabou, foi? Sobrou aí não material? Claro. Tem que pedir. Mandar uma mensagem para ela. Quem tá faltando material aí? Vixe, Maria, que a gente não... Pior que a impressora daqui tá... Bel. Olha, tá faltando 6 materiais. E esses interventores aí segurando. Enfim, eu já pedi para a Nicole rodar mais, tá? Posso começar, Mário? Né? Botem a apresentação para ver. Ah, vai ficar a tela inteira, então deixa. Eu não vejo o bate-papo, né? Ou não? Meu Deus. É? Mas voltem, que eu não comecei ainda não. Volta aí, volta aí. Não, tipo ele. Bora. Ei, vamos lá, pessoal. É o seguinte. Quem tiver faltando material, pega depois, tá? E aí vai acompanhando isso aqui. Presta atenção. Finalizadas as aulas, obrigado. Finalizadas as aulas de estrutura, e a gente viu aquela aula de planejamento. Eu mandei para vocês aquela folhinha de planejamento, não foi isolada, acho que eu mandei no grupo. Eu sei que já teve gente que eu sei que imprimiu, que já mostrou. Aluno meu que imprimiu 50 logo, assim, plano todinho, da folha de planejamento, para em todas as redações já planejar. Aquilo é ouro, meu gente. Olha só. É o seguinte. Finalizadas essas aulas de estrutura, a gente vai entrar agora num assunto chamado interventores sociais, que é uma aula para que a gente possa... Uma aula não. Esse material a gente vai dividir em 3 aulas. Tá? A gente vai usar isso na aula que vem e na outra aula também. Então, tragam as 2 próximas aulas. Que é o seguinte. A gente precisa entender a estrutura política e administrativa do Estado. Precisa entender, de verdade. Na verdade, isso era para ser uma aula ministrada na escola. Era para dentro do ambiente escolar, vocês terem aula dessa estrutura administrativa, política do Estado, saber quem tem a função de fazer o quê, saber de quem cobrar lá na frente, enfim. Aula de política no geral. Mas não tem, né? E aí, eu fico com essa função aqui porque a gente precisa saber disso para saber argumentar, porque isso ajuda demais na argumentação, porque a gente sabe de quem cobrar, de quem falar mal na redação, e sabe de quem a gente vai pedir ação. A quem a gente vai pedir ação, lá na conclusão. E é muito importante que a gente vincule muito bem questões com fogo, né, para conversar. Peraí, 35 minutos de aula só, dá para segurar. A gente precisa saber fazer a relação entre a ação que vai ser colocada e quem vai colocar aquela ação em prática. Porque a gente não pode trazer qualquer agente que não tenha relação com aquela ação que seja colocada. Não pode fazer isso. Além disso, dependendo do problema que você tratou lá no desenvolvimento, você precisa saber também que a gente vai ter relação com aquela problemática para resolver. Porque a ação tem que ter relação com o problema abordado. A ação tem relação com o problema abordado. E o agente, por consequência, tem que ter relação com a ação. Tá? E aí é o seguinte. Dentro da estrutura geral, tanto política administrativa do Estado,
quanto da estrutura social, existem alguns agentes, alguns órgãos, algumas entidades que nos interessam mais. Tá? Primeira coisa. A gente gosta de dividir a relação aos interventores sociais em dois grandes grupos. Eu já mostrei isso aqui a vocês, fiz no quadro, né? Eu vou repetir isso milhões de vezes ainda, para não esquecer mesmo. Dividir em poder público e sociedade civil organizada. O poder público é formado pelos três poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada um tem uma função específica, uma função diferente dentro da estrutura estatal. Né? Cada um vai ter sua função e um órgão não pode entrar no outro, né? A não ser de alguma forma para fiscalizar, que pode ocorrer, porque um pode fiscalizar o outro para garantir que todos estejam agindo em conformidade com a lei e com a Constituição. Mas as funções, cada um tem a sua. E eu tenho também os órgãos da sociedade civil organizada, que tem uma função mais de formação de valores, caráter de valores, uma formação mais humana do cidadão. É nisso, de forma principal, e também uma informação mais informativa e tal, que a sociedade civil organizada ela entra. Tem muita gente que gosta de fazer na conclusão duas intervenções, uma relacionada a um agente estatal e outra com alguém da sociedade. Dá para fazer isso, desde que você consiga ter abordado alguma coisa lá no desenvolvimento, na problemática, que dê possibilidade de você puxar essa intervenção dupla, certo? O Poder Executivo, rapidamente, ele tem a função de colocar a lei em prática, de executar a lei. O Legislativo é quem elabora, é quem cria, modifica e extingue leis. E o Poder Executivo ele vai pegar essas leis que existem, que foram criadas pelo Poder Legislativo, algumas delas podem ter sido objeto de projeto do Executivo, inclusive. O Poder Executivo criou um projeto de lei e enviou para o Legislativo para que ele possa voltar e aprovar. E aí as ações que estão colocadas lá na lei podem ser uma ação de construção de alguma coisa, de distribuição de verba, de punição. Essas ações, no geral, elas são colocadas em prática pelo Poder Executivo. Quem executa a lei é o Poder Executivo. É por isso que, normalmente, lá na redação, nós temos uma possibilidade maior de utilizar o Poder Executivo, porque é quem vai agir efetivamente. Por isso que as ações que a gente trabalha na redação, na conclusão, elas são mais relacionadas a órgãos do Poder Executivo. Por exemplo, aos ministérios, às secretarias estaduais, às secretarias municipais. São todos órgãos de Poder Executivo. Porque, realmente, na prática, é quem vai fazer isso. O Poder Legislativo, muita gente usa também na função de criar determinada lei, de modificar alguma lei. Só que aí eu acho meio arriscado. Por quê? Existem muitas leis no Brasil. Se você pede para que seja criada uma lei, você não tem certeza que aquela lei não existe, isso pode ser um risco. A não ser que no texto motivador fale que falta uma legislação sobre aquele ponto. Aí, massa. O texto motivador deu legitimidade para que você aborde essa problemática. O legislador, o Poder Legislativo não falou sobre a lei, uma lei que existe. Quer dizer, não existe uma lei. O Poder Legislativo ele foi inerte em relação a isso. Eu posso falar que falta legislação no Brasil a respeito daquele ponto que é tão importante, eu posso pedir que o Poder Legislativo crie. Mas aí, se você não tem certeza que não existe uma lei, ou se o texto motivador não abordou, eu acho um pouco arriscado levar para esse caminho, certo? A não ser que você saiba também que existe uma lei, mas que pelo texto motivador, pelo seu entendimento, aquela lei ela não tem muita prática. Ela não é colocada em prática, aí você vai para o executivo para ele praticar, para ele executar, ou você pode levar para que o Poder Legislativo modifique aquela lei, torne-a mais execuível, sabe? Torne mais próxima da população. Essa é uma possibilidade também. Mas, obviamente, a gente observa se o texto motivador também levou para esse caminho, porque ele ajuda demais nesse sentido. Tá? Estão conseguindo usar texto motivador para puxar a argumentação? Velho, quem não conseguia fazer isso? Não é outra história. Mas quando a gente consegue puxar um ponto ali do texto motivador, a mente da gente abre. Sabe assim? E, às vezes, uma palavra no texto motivador dá uma base, uma argumentação de um parágrafo. Uma palavra só. Agora tem que saber garimpar, sabe? Dentro do texto motivador, encontrar uma palavra, duas palavras que possam me trazer ali uma argumentação ou duas argumentações, por exemplo. Qual foi o tema a semana passada que eu passei para vocês? Eu passei um no feriado, não foi? A educação inclusiva. Pronto, reflexo é o quê?
Consequência. Lá tinha no texto as consequências. No texto 1, lá embaixo, falava de preconceito. No texto, na imagem, no último texto, tinha um lá que falava sobre o acesso à educação, que é prejudicado para aquela população que é pessoa portadora de deficiência, que não teve acesso à educação inclusiva. Ele não tem acesso à educação em si, né, à instrução. O mercado de trabalho fica limitado para aquele grupo e questões de acessibilidade também. Tem um ponto desse. Então, ali poderia ser transformado em reflexo, a consequência de não ter acesso à educação inclusiva. Só saber puxar. Menino. O texto motivador está exatamente para isso. Para que você entenda muitas vezes o tema que não, você às vezes não sabe. Tem gente que não sabe o que é educação inclusiva. O texto motivador explica o que é educação inclusiva. Para entender isso. E também, muitas vezes, para puxar uma linha argumentativa. Sabe levar, por exemplo, falou ali de preconceito, não sei o quê, pronto, já pode levar para aquele caminho. Você não vai copiar o texto motivador, mas você vai pegar aquela linha argumentativa e desenvolver de acordo com o que você tem de repertório, de base argumentativa. De boa. Minha gente, em relação, inclusive, a textos motivadores, o repertório, eu já falei sobre isso com vocês. O repertório que faz parte do texto motivador é um repertório que, teoricamente, não é contado. Está na redação. Mas se você trouxer outro repertório que seja legitimado, pertinente e produtivo, ele segura a barra daquele que foi copiado do texto motivador. Por exemplo, na redação do Enem, do ano passado, tinha lá um quadrinho que tinha um mapa do Brasil, vocês lembram? Que tinha lá 200 e tantos mil pessoas, não sei onde, que falava de cada região. Muitas pessoas somaram aquilo ali, tudinho, deu lá quase 3 milhões de pessoas. E colocaram na redação. Claro, obviamente que o corretor sabe que aquilo ali é de base do texto motivador. O corretor sabe aquilo, ainda mais que tem milhões de redações fazendo aquilo. Mas se a pessoa trouxe outros repertórios que conseguiram ser legitimados, pertinentes, produtivos, eram área do conhecimento, tinha relação com o tema, relação com a argumentação, ele segurou a barra do outro. Velho, tem redação nota 1000. Eu vi pelo menos umas 2 ou 3 redações nota 1000 que tinha exatamente esse repertório. 3 milhões de pessoas. Porque pegou de texto motivador. Teoricamente, de acordo com a tabela de correção, ele não vai ser contado como repertório. Mas só precisa de um repertório que bata esses 3 pontos. Então, ele fica ali naquela margem. Tá? E tipo, eu não recomendo fazer isso, mas é uma estratégia. Estratégia de quê? De você chegar no tema da redação, você não tem um repertório para falar sobre algum dos pontos, aí você vai saber extrair do texto motivador sem copiar, né, dando aquela maquiagenzinha, mas é uma estratégia. Não é recomendada, assim, eu não recomendo. Mas, caso chegue lá na hora e não tenha no repertório, você não consiga, você vai puxar estrategicamente o texto motivador, vai fazer com que você preencha ali uma argumentação, que você use ali algumas linhas, e outro repertório que você tenha colocado, que seja muito bem estruturado, vai segurar a onda daquele negócio. Viu? Mas não vai dizer por aí, Felipe disse que é para usar o texto motivador. Não, estou dizendo isso não, gente. Eu não recomendo. Mas pode. Tipo, você vai usar, desde que outro repertório, desde que ele não seja o único repertório do seu texto. Se for o único repertório, ele vai perder na C1. Não mentira, na C2. Viu? Mas pode, né? Tem nota 1000 que usou, só que tem outros. Bora lá. A Anélia perguntou assim: quando o texto motivador remete à falta de ação por parte de algum setor, usa qual poder? Teoricamente, o poder que tem a ação que tem a função de colocar alguma coisa em prática, de executar, é o poder executivo nele. E vocês também. Só que tem que se observar muito qual tipo de ação está colocada ali. Porque, às vezes, a ação pode falar, sei lá, da inércia do poder judiciário. O poder judiciário tem atrasando muitos processos, sei lá, dependendo do tema. Aí não vai ser poder executivo, vai ter que ir por poder judiciário. Ou que existem poucas leis a respeito do assunto, ou não tem nenhuma lei, não sei o que, a lei é muito fraca. Aí a ação, nesse sentido, vai ser do poder legislativo. Então tem que observar muito. Mas, assim, no geral, o poder de construir, de punir, enfim, na maioria dos casos, de colocar ações em prática, mesmo do poder executivo, que eles vão executar a lei. Tá? Enfim, o Poder Judiciário vai julgar. No geral, a gente usa muito pouco na redação. Então, entre já a sociedade civil organizada, família, escolas e universidades, a mídia, ONG, setor privado, o cidadão individualmente, entidades internacionais. Desses aqui, desses 1, 2, 3, esses 7, né? Desses 7, eu gosto de destacar 2, que são o ambiente acadêmico e a mídia. O ambiente acadêmico, né, as escolas e as universidades, eles servem muito para muita argumentação. A gente consegue, em vários temas, pensar do ponto de vista de que, se houvesse uma educação voltada para aquele sentido, uma educação que seja inclusiva, uma educação ambiental, uma educação
social, educação econômica, sei lá, financeira, muitos dos problemas que existem no Brasil seriam resolvidos ou nem existiriam, porque a população teria acesso à educação de qualidade que levasse para esse caminho, e a gente direciona isso de acordo com a argumentação, e aí tem base para lá na conclusão trazer algum agente, alguma ação que seja voltada para isso. A gente tem muito cuidado, eu vou repetir isso nas próximas aulas. Só traga uma ação que leve, que apresente, por exemplo, o Ministério da Educação, por exemplo, se você trouxer dentro da argumentação algo que fale sobre essa falta de acesso à educação, sobre falta de informação, isso a mídia também nesse sentido, falta de informação, falta de acesso ao conhecimento de determinadas leis, de determinados direitos, enfim, se você tratou no desenvolvimento sobre essa inércia da mídia ou essa inércia acadêmica das escolas. Porque tem gente que faz uma argumentação que é até válida, mas aí puxa lá na conclusão do nada o Ministério da Educação. Minha gente, pelo amor de Deus, para fazer palestra, tudo é palestra. Não, minha gente, não é assim também, não. Se palestra resolvesse os problemas, eu ia montar uma empresa de palestras. Uma motivacional, ia montar um auditório, meu filho. Todo mundo estava morrendo de alguma coisa. Vamos fazer uma palestra. Eu ia ganhar tanto dinheiro, meu Deus. Não, se for por base na redação de muita gente, a palestra vai... Não, gente, mas não é assim não, tá? Tenha muito cuidado. Só vai dar certo palestra se o problema envolver informação, se envolver falta de acesso à educação, de uma certa mentalidade, de uma consciência a respeito de alguma coisa. Tá? Bastante cuidado em relação a isso. Passo aí. Na estrutura do Poder Executivo, eu tenho essa divisão em 3 âmbitos: o âmbito federal, o âmbito estadual, o âmbito municipal, certo? No âmbito federal, eu tenho como chefe do Poder Executivo o presidente da República, do estadual, o governador, do municipal, o prefeito. Dentro dessa estrutura do Poder Executivo federal, eu tenho os ministérios que estão vinculados também à presidência da República. Eu tenho as secretarias de Estado que estão vinculadas ao governo do Estado, e eu tenho as secretarias municipais que estão vinculadas às prefeituras. Tá? A gente pode usar tudo isso aqui na redação, tranquilamente. Existe a possibilidade de usar tudo isso. Obviamente que respeitando o que a ação está propondo. Tá? Tem que ter muito essa relação entre a ação e o agente. Não é de forma assim irresponsável que você coloca os dois, não. Tem que ter muita relação. Inclusive, existem ações... Sim. Dentro da estrutura do Poder Executivo Federal, presidente e ministérios. Presidente e ministro, já falaram aqui de pessoas. Dentro da estrutura estadual, eu tenho um governador e tenho secretários. Secretários temáticos, assim como os ministérios. Secretário de Educação, secretário de Infraestrutura e Planejamento, nessa sequência. Entre outros. Municipal também. Eu tenho o prefeito como chefe executivo e tenho secretários também exercendo esse poder executivo municipal. Lá na linha de frente, né, como os principais. Secretarias também temáticas. Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Se a gente, presta atenção, se for usar ministério, só usa no singular, porque só existe um Ministério da Educação no Brasil. Só existe um. Se for usar secretarias dos estados, tem que ser no plural. Porque existem pelo menos, no mínimo, 27 secretarias de educação, por exemplo. Aí tem que usar no plural. E aí, lembram-se daquela estratégia lá de conclusão que eu trabalhei com vocês? Poder Executivo Federal, especificamente não sei quem. Lembram-se disso? Pronto. Quando forem fazer isso, se forem levar para o ponto de vista do Estado, mudem, porque não é Poder Executivo Federal mais não, viu? É Poder Executivo o quê? Estadual. Especificamente as secretarias municipais, estaduais de educação. E coloque no plural. Por quê? Tem várias secretarias. Assim como os municípios. E tem 5.570 municípios no Brasil. 5.570. Tem que ser no plural. Cabe às secretarias municipais de alguma coisa fazer isso. E cabe muito a você trazer o agente municipal quando você traz ações que são mais concretas, mais próximas assim, da população, sabe? Construir escolas nos municípios é meio complicado. Por exemplo, construir praças. Você pedir para que o Ministério da Infraestrutura, no Desenvolvimento Regional, construa praça no Brasil inteiro. Não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a prefeitura. Então você leva para esse caminho para que a prefeitura coloque essa ação em prática.
Ou contratação de determinados profissionais. Te pedir que o Ministério da Educação contrate nutricionistas para todas as escolas do Brasil. A gente vai ter isso. O Ministério da Educação vai contratar. Foi. Será que faltou 6 desse grande. Não é o pequeno, não é que tu manda rodar, não. Não, é o outro que Stephanie imprimiu. Não, eu até termino de aula, inclusive. Mas é para eles pegarem depois, né? Para terem isso. Até porque eu vou usar nas outras aulas também, esse mesmo material. Check. Eu tomo mesmo. Sim, nessas funções aí, de singular e plural. Funções do Presidente da República. Primeiro, passe, por favor. Nomear e demitir ministro de Estado. O Presidente da República pode fazer o que quiser. Eu vou nomear e demitir quem eu quiser, quando eu quiser. Pode fazer isso? Pode. Dentro dos ministros. Assim como os governadores podem, assim como os prefeitos também podem demitir e nomear secretários. Só que, obviamente, essa dança das cadeiras muito frequente deixa aquela pasta, aquele ministério muito instável. O ministério que a gente tem mais contato é a educação. A gente precisa. Já vai no 5º ou 6º ministro em menos de 4 anos, em 3 anos e meio. E isso gera instabilidade. Da saúde também, ainda mais na pandemia. Isso gera instabilidade. Sabe? Porque muitas vezes gera insegurança na população em relação às ações que são colocadas em prática. E também, por exemplo, se eu sou um ministro, imagine que eu sou ali contratado, eu entro naquela pasta para ficar 4 anos, né? Então, 3 anos e meio, será, dependendo de quando eu entro. Eu posso pensar em um projeto meu pessoal, que eu gosto muito, que eu acredito nele, eu vou fazer o quê? Eu vou colocá-lo em prática. Se eu saio no tempo inferior ao que está planejado, aquele meu projeto, ele pode não ser seguido por outro ministro, tá entendendo? E aí isso gera instabilidade na pasta, isso faz com que a população ela não acredite, muitas vezes, no projeto. Enfim, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção da administração federal, porque na linha de frente estão os presidentes e os ministérios, os ministros. Editar medidas provisórias, o Poder Executivo também pode fazer lei, tá? Mas é provisório, tem um tempo determinado para isso. Aplicar as leis aprovadas, essa é a função mais importante do Poder Executivo. Aplicar as leis que existem, as leis aprovadas. Manter relações com os estados estrangeiros, tomar decisões sobre economia e investimentos no geral e exercer também o Comando Supremo das Forças Armadas. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas do Exército, Marinha e Aeronáutica no geral é o Presidente da República. Tá? Próximo. Existem no total hoje 24 ministérios. 24. Atenção aí, cara. Vacilando. Existem 24 ministérios atualmente, tá? Eu não vou falar sobre todos, que não tem que aguente. Eu vou falar sobre os principais, enfim, alguns aqui a gente vai ver na sequência. Primeiro deles. Vamos revezando. Primeiro deles, o Ministério da Agricultura Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chamado MAPA. Lembram-se daquela aula de planejamento que eu falei sobre agricultura familiar, tem um temazinho naquela listinha? Pronto. Esse ministério ele tem a função de tratar sobre políticas públicas voltadas, por exemplo, para a agricultura familiar. Mas a gente fazendo o planejamento daquela redação, e depois de comentários que eu fiz aqui, a gente entendeu também que a agricultura familiar é totalmente negligenciada no país. Existe pouca tecnologia voltada para aquele grupo, para aquelas pessoas que trabalham com agricultura familiar, poucos investimentos, pouca possibilidade de financiamento, de acesso a crédito, pouco acesso à terra também. Tá? Isso dificulta essa produção em si. Isso encarece o processo. Muitas vezes não tem acesso a transporte para levar a produção para ser vendida na cidade, enfim. Esse ministério é muito importante, só que ele tem um foco muito forte, muito maior no agronegócio. Que é quem sustenta o Brasil, no fim das contas, né? Quem sustenta a gente é o agronegócio. Só que esse ministério ele voltado muito para lá. Traz muitas políticas, no geral, que são vinculadas ao agronegócio. A grande produção, a monocultura, né? a produção para exportação. E isso faz com que a agricultura familiar ela seja pouco assistida. Ela não é totalmente desassistida, tá, minha gente? Ela é pouco assistida, ela merecia bem mais, se comparada ao que acontece de planejamento e de propostas de investimentos
para o agronegócio em si. Gestão de políticas públicas para estimular a agropecuária, integrar os aspectos de mercado tecnológicos, organizacionais, enfim, ambientais, tudo que envolva essa área, de criar, manter relações com outros países de comércio, sabe? Para venda do que a gente produz. Pronto, essas relações de que países vão comprar a produção do Brasil. Por exemplo, agora, durante a guerra da Ucrânia, alguns produtos que são produzidos na Ucrânia e na Rússia deixaram de ser vendidos para muitas partes do mundo. E o Brasil produzia uma parte, alguns desses, eu não sei quais, não lembro mais, mas passou a vender um pouco mais para outros países. Então, essa relação, quem fomenta, quem organiza, é esse ministério. Tá? Ele abre o caminho ali da relação diretamente com o país. Mas aí esse empenho não é visto diretamente na agricultura familiar. Eita, sono bom. Próximo. Ok, em relação ao Ministério da Agricultura? Tá. Ministério da Cidadania. Vê só. O Ministério da Cidadania, ele tem muitas funções. Lá em 2019, quando a gente teve aquele tema de cinema, a pasta de cinema estava aqui dentro, a pasta de cultura. Não está mais não, foi lá para o Ministério do Turismo. Mas o Ministério da Cidadania hoje exerce funções voltadas mais para assistência social. Por exemplo, programas de renda, tipo o antigo Bolsa Família, que hoje é chamado de Auxílio Brasil, né? Está dentro desse ministério. Políticas assistenciais é bem referente a, por exemplo, dentro das secretarias, dentro da estrutura da prefeitura, não tem aquela secretaria de assistência social, né? Pronto, que o povo vai lá fazer que tem um CRAS lá daquele, que o povo vai fazer, sei lá, o cadastro único lá, vai tirar o NIS para conseguir isenção de inscrição de Enem, para entrar em cotas, né? Em alguns L2, sei lá, na universidade, enfim. Tudo aquele vinculado tem que fazer o cadastro na prefeitura. Pronto, é referente a isso. É essa parte, só que no âmbito nacional. Né? Ela dá assistência, políticas assistenciais de renda, tá? De gerar segurança alimentar, políticas sobre drogas também, só que aqui não é combate ao tráfico de drogas. Aqui é na questão de criar campanhas para evitar que as pessoas entrem no mundo das drogas, vocês jovens, não se droguem. É isso que o Ministério da Cidadania faz, não se droguem, pronto, faz isso. Não, é o Proerd da polícia. O Proerd da polícia? Proerd. Oh, Jesus. Ai. As funções de esporte estão vinculadas a esse ministério. Imagina que há um tema lá sobre o esporte, como não sei o que lá, a inclusão, sei lá, educacional, social. Vocês podem usar o Ministério da Cidadania. Pronto, o Bolsa Atleta é aquele que PA do Bigorna perdeu. Porque estava treinando o bichinho. Não estava treinando. Não, tira a máscara, não estou escutando nada. Pode, só que é o seguinte, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ele é quem trata das minorias, no geral, sabe? Pessoas LGBTQIA+, de negros, de pessoas idosas, de pessoas em situação de vulnerabilidade no geral, situação de rua, é o Ministério dos Direitos Humanos. Família, Mulher e Direitos Humanos, tem três grupos ali. No geral, envolve direitos humanos, né, para essas minorias. Então, tem esse ministério, sabe, que tem essas políticas assistenciais para esses grupos, criança e adolescente também. Tá? Mas se for no sentido de levar renda, de gerar renda, você pode usar isso aqui. Para uma assistência geral que envolva renda. Não, precisa não. Porque ela é muito grande, tem que aguentar. A não ser que tem espaço. Direitos humanos. Direitos humanos. Se você tiver muito espaço na conclusão, eu vou ocupar aqui uma linhazinha, você bota ele todinho. Mulher, tem que colocar a preposição, isso é paralelismo. Da mulher, da família e dos direitos humanos. Você coloca todo. Mas se você quer vincular para um ponto, é só a mulher. O tema que envolve mulher, deixar da mulher. Tá? E assim vai. Da família. Sou a favor da família. Aquele negócio. Sim, quem não é?
Tem muita gente que é a favor da família, esses muitos políticos estão fazendo propaganda eleitoral agora na televisão, né? Vocês já viram. Felice aos republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil, a favor da família. Muitos deles têm 2 famílias. São tão a favor da família que tem várias. Né? Gente, é muita hipocrisia, velho. O verdadeiro partido conservador do Brasil, Felice aos republicanos. Não aguenta. Tô assistindo Pantanal e passa propaganda dessa. Para achar a novela em paz. Sim, a novela é muito boa. Bora, passei. Todo mundo tá achando essa novela, né? Como é que pode? Não, fazia muito tempo que eu achei novela. Não tem nem anos. Eu era criança assistindo novela. Agora, voltei. Meu Deus. Bora, jovem. Ó, ciência, tecnologia e pesquisa. Bora, negada. Ciência, inovações. Ciência, tecnologia e inovações. Velho, um ministério importantíssimo, que tem todos os anos. Como assim? Não, MEC pode, sabe? Porque é uma sigla conhecida, mas mapa não, né? Tipo, cabe ao mapa. Tipo, não é assim. Quem sabe o que é mapa? Mas você pode, por exemplo, pode falar só da agricultura, tá entendendo? Para você colocar agricultura, abastecimento, sei lá. Tá entendendo? Se você já tiver falado, ó, se você citou dentro lá no corpo do texto, colocou a sigla entre parênteses, aí você pode citar depois só a sigla. Viu? Essa possibilidade. Gente, sim. Ciência, tecnologia e inovações, importantíssimo para o desenvolvimento nacional. Só que acontece, 2020 para 2021, por exemplo, houve uma redução de quase 35% do orçamento dessa pasta. E em plena pandemia, viu? Em plena pandemia, que a ciência estava no auge, a necessidade da ciência estava no auge, corta de quase, minha gente, 34%. É muita coisa, pô. O ministro ameaçou até sair, porque o Ministério da Economia cortou essa verba. É palhaçada, né? E aí, tipo, pressão de pesquisa, pressão de investimento em ciência, tecnologia, não houve. Isso gera muitas consequências negativas para o Brasil, por exemplo. O desenvolvimento nacional, financeiro, isso cai. Porque tecnologia, ciência, pesquisa, gera dinheiro, meu filho, para a gente. Gera patente e gera dinheiro, porque a gente vende isso depois. Daqui a 20 anos isso desenvolve muito o país. Mas o pensamento é a curto prazo, é dentro de um prazo de 4 anos, não é um pensamento de uma geração, por exemplo. E aí esses investimentos vão ficando para trás. Não acontece. Porque passam a ser política de governo, não política de Estado. Política de governo dura ali 4 ou 8 anos. Política de Estado, ela é permanente. Ela tem ela está vinculada à estrutura estatal. Por exemplo, essas políticas assistencialistas, Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, elas não fazem mais parte de políticas de governo. Elas são políticas de Estado, que agora se mantêm. Obviamente por interesse político. Se você não dá acesso à renda à população, o povo não vota em você. Mas passou a ser uma política de Estado. Né? Enfim, entre algumas outras que passaram a ser, por exemplo, a questão do tratamento de pessoas com AIDS, por exemplo. Não é uma política de governo, é uma política de Estado. O tratamento ele é gratuito, ele é universal, ele é dado independentemente do governo. Ninguém tira, bicho. Ninguém tira, a não ser que seja muito safadeza. Mas ninguém tira. Entre outros tratamentos também, né, de outras doenças. Enfim, política espacial, política nuclear. Quem era ministro até agora, até mês passado, era aquele Marcos Pontes, que é o astronauta. Mas ele saiu para se candidatar a algum lugar aí. Algum deputado, né? Sérgio Moro também, o bichinho. Que ia ser candidato a presidente. Talvez não consiga nem para deputado federal. Em São Paulo. Oi. Filho, pelo menos em relação a isso, eles entenderam, né? Porque é muito mais. É muito mais barato fazer medicamento e distribuir do que tratar as doenças. Tá entendendo o que ele tá? Bicho, isso é muito massa no SUS, pô. Porque lá fora é muito caro. O tratamento é muito caro. Não dá o tratamento todo. Dá. Porque é política de Estado. Tá? O tratamento completo, ele faz parte do SUS. Para pessoas com AIDS, por exemplo.
O custo de tratamento, caso a doença, né, tome conta da pessoa, enfim, e gere outras doenças, é muito maior do que a da prevenção. Não é nem prevenção, né? Tipo, é um tratamento da doença. Mas mesmo assim, é mais barato. Porque o Brasil, ele quebra as patentes dos medicamentos externos de outros países e consegue produzir aqui. Né? Os próprios laboratórios do país, públicos, produzem, tem um custo menor, não pagam patente por isso, e distribuem para o Brasil inteiro. Inclusive, eles estão distribuindo agora o medicamento que é pré-exposição, sabe? Que é para evitar a contaminação por AIDS. Enfim, tipo, já a prevenção mesmo. Isso é massa. Grupos que estão mais expostos podem ter acesso de forma gratuita no SUS. Não sei se em todas as cidades, né? Mas, enfim. Mas acho que depende da cidade, eu não sei. Tem cidades que têm acesso mais fácil, eu acho. É isso, sim. E aí, para a gente fechar, o último aqui que eu quero ver com vocês. Ministério das... Para a gente fechar, espera aí, deixa a agonia. Ministério... Aí marquem aí onde foi que eu parei, viu? Porque eu parei em todas as aulas que eu dei, parei num canto diferente, em todas as turmas. Esse aqui vai ser o último que eu vou dar. Aí eu vou me lembrar disso. Mas caso não, né? Caso aconteça da memória ir embora. O Ministério das Comunicações é responsável por toda a comunicação do Estado. O que é isso? Do governo federal. Políticas de publicidade, por exemplo. Quando a gente vê aquelas campanhas, sei lá, o Enem vai fazer uma campanha, o Ministério da Saúde vai fazer uma campanha, joga na televisão, faz cartaz, alguma coisa, o próprio Ministério faz, aquele Ministério temático, mas tudo isso é vinculado também ao Ministério das Comunicações. Porque a publicidade, no geral, as informações que saem do Estado, elas passam antes pelo Ministério das Comunicações. Por exemplo, já ouviram falar na Agência Brasil, que é um site que tem de informações do Estado, do governo? Não. Mas já ouviram falar de TV Brasil? Pronto, é uma televisão estatal. É o canal de televisão estatal. Pronto, ele que vincula as informações do Estado brasileiro, no geral. Tá? Está vinculado a isso aqui. Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que é uma agência reguladora que trata sobre isso. Os Correios, porque questões postais também estão vinculadas a esse ministério. A Telebrás. Eu tenho serviços de radiodifusão. Não sei se vocês sabem, mas para, por exemplo, alguém colocar um rádio, mas eu quero colocar uma rádio FM, a autorização do sinal de rádio tem que vir lá do governo federal. Porque só quem pode legislar e liberar esses sinais é a União, o ente federal. Só quem pode fazer é isso mesmo. Enfim, essas políticas de comunicações, inclusive, caso a gente leve a argumentação para um sentido de que falta comunicação do Estado em relação a determinadas... sei lá, o conhecimento de determinadas leis, de determinados projetos, né, das nossas garantias, dos nossos direitos, por exemplo, a gente pode passar por esse ministério aqui, com essa função de em parceria com a mídia, talvez, trazer a informação para a gente. Pode, desde que a sua argumentação tenha falado sobre, traga essa possibilidade, né, de utilizar esse mecanismo. Mas se levar para esse caminho da informação, nesse sentido, dá super para usar esse ministério. Em parceria com a mídia dá super certo. Ok, galera? Marcaram aí, né? O próximo é desenvolvimento regional, não é isso? Eu sei decorar esse material. É a quinta aula que eu dou dele. Da semana passada para cá. Pronto, essas campanhas que saem nos ministérios podem passar por ele também. Ei, até a aula que vem. Vai, né, que é outra aula. Ó, o tema da redação de hoje é assim: o impressionante crescimento da xenofobia no Brasil e suas razões. Razão é o quê? Causas. Será que você vai encontrar as causas aqui no texto motivador? Vai sim. Tem aqui no texto 4, tem algumas causas aqui que você pode puxar. Tchau. Ai! Vou mandar o tema no grupo sim.